Primeiro projeto, veto total à lei número 6.091/2016, processo número 1/2017. Autoriza a administração municipal a prestar serviços em condomínios e conjuntos habitacionais fechados destinados à população de baixa renda, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. O projeto do veto está em discussão. Bom dia, nossa presidente, senhorita Lucimar. Bom dia, doutora Márcia, segunda secretária. Bom dia a todos os nobres pares, amigos, vereadores desta casa. Bom dia ao público que está aqui presente, funcionários da Câmara Municipal. Bom dia a todos. Bom, o processo que está em discussão é um processo, um projeto de lei de autoria de uma ex-vereadora dessa casa, vereadora Rose, e nós entendemos até que houve até um sentimento aí de poder aplicar um serviço a esses condomínios, mas nós entendemos que devemos manter o veto do nosso prefeito, por motivo que ele mesmo explicou, e nós recebemos nesta casa no dia 3 de janeiro. Excelentíssimo senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município, Lei número 2.761, de 31/3/1990, existem razões impeditivas para a outorga da sanção do projeto de lei número 6.091, que autoriza a administração municipal a prestar serviços em condomínios e conjuntos habitacionais fechados, destinados à população de baixa renda, processo número 98 de 25/10/2016, motivo pelo qual decidi vetá-lo por inconstitucionalidade, ilegalidade, pelas razões anexas aos autógrafos da lei ora vetada. Restituímos desta forma a matéria vetada ao reexame dessa Casa Legislativa, cujos nobres vereadores, conscientes da responsabilidade de que são imbuídos, saberão melhor refletir. Apesar da nobre justificativa apresentada pela vereadora Rose Gaspar, existem razões que impedem a outorga da sanção ao projeto, em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade decorrentes dos vícios formais. O princípio da separação entre os poderes, artigo 2º da Constituição Federal e artigo 40, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, Lei número 2.761, de 1990, que visa garantir a harmonia e independência entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, foi violado com a aprovação de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que trata de assunto de competência exclusiva do prefeito, a criação e atribuição à secretaria e órgão da administração pública. O Poder Legislativo não detém competência para elaborar leis que versem sobre assuntos de funcionamento da administração, ficando esses a cargo do Poder Executivo legislar, artigo 40, inciso 3 da Lei Orgânica do Município. Por essa razão, a Lei número 6.091/2016, na forma apresentada,
padece de vício formal, de inconstitucionalidade e ilegalidade. As atribuições dadas por lei ao chefe do Executivo são completamente diferentes das do Legislativo, não podendo este, segundo, administrar o município, impondo normas de competência exclusiva de outro ente. Outrosim, deve-se ressaltar que a execução dos serviços dentro desses condomínios e conjuntos habitacionais trará aumento de despesas ao Executivo Municipal. Assim, a inobservância das normas constitucionais de processo legislativo tem como consequência a inconstitucionalidade formal da lei aprovada, pois foram violados os princípios da simetria, da harmonia e independência entre os poderes, invadindo diretamente a competência do Poder Executivo de legislar. O jurídico desta casa também apresentou um parecer com respeito a este assunto, ao veto total. O relatório foi o seguinte: trata-se de veto total à lei municipal número 6.091/2016, a qual autoriza a administração pública municipal de prestar serviço de manutenção de vias, redes de água e esgoto, em galerias de águas pluviais, recolhimento de lixo, limpeza e iluminação de áreas de uso comum dos condomínios e conjuntos habitacionais fechados, destinados à população de baixa renda, incluindo aqueles construídos exclusivamente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sendo justificativa apresentada pelo nobre prefeito municipal, em apartada síntese, a presente lei ofende o princípio da separação dos poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal e artigo 40, inciso 3, da Lei Orgânica do Município, posto que invadiu a esfera de competência administrativa do Executivo Municipal, por tratar de matéria da gestão administrativa, além de ferir os princípios constitucionais da impessoalidade e do interesse público primário. O presente veto foi remetido a essa consultoria jurídico-legislativa para análise jurídica. E a síntese do necessário, passamos à análise e manifestação. Cabe razão o veto executivo total à lei municipal. Antes, porém, necessário se faz reiterar os pareceres jurídicos exarados em 23 de fevereiro de 2015, que analisou o projeto de lei idêntico à presente legislação, e em 25 de outubro de 2016, analisou o projeto de lei que antecedeu a presente lei municipal, em que pese a nobreza e a sensibilidade da matéria apresentada na respeitável lei, a qual pretende concretizar o princípio supraconstitucional da dignidade da pessoa humana, veiculado pela Carta Republicana, a presente legislação, no nosso entendimento, desobedece ao princípio constitucional da impessoalidade e ao princípio do interesse público primário, além de conter um vício formal de iniciativa. Ao autorizar o Executivo Municipal a executar serviços dentro de condomínios e conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, a lei municipal fere diretamente o princípio constitucional da impessoalidade, a qual estabelece ao agente público uma atuação administrativa baseada na ausência de subjetividade. Em outras palavras, o agente público está impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais próprios e de terceiros. Autorizar a execução dos serviços básicos nos condomínios e conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, serviços esses de obrigação dessas comunidades, que devem recolher taxas condominiais para executá-los. É desprestigiar e desigualar os demais condomínios e conjuntos habitacionais que não são destinados à moradia da população de baixa renda, mas que sofrem igualmente de carência de recursos próprios para providenciarem a execução desses serviços básicos de limpeza e segurança. Um dos deveres do condômino é concorrer para as despesas comuns do condomínio,
respondendo pessoalmente pelo compromisso assumido, sendo que as dívidas se estendem a todos. Diante disso, os condôminos desses conjuntos habitacionais devem encontrar uma maneira de prover recursos para a execução e manutenção dos serviços de limpeza e segurança dentro dos seus limites financeiro-orçamentários. Temos também aqui, referente a esse processo, que a presidente da Fundação Prolar, senhora Rosa de Fátima Rangel França, enviou para esta casa. A doutora Renata Ramos Vieira, procuradora do Judiciário Legislativo, muito bem expôs em seu parecer jurídico a impossibilidade de atender o solicitado pela vereadora, dentro das leis, e ficando claro que o município iria ferir diretamente o princípio da constitucionalidade, da impessoalidade, verificar parecer número 4 de 1/2017. Ainda tenho a esclarecer que, quanto aos empreendimentos Minha Casa Minha Vida do governo federal, houve uma disponibilização de recursos financeiros administrativos pela Caixa Econômica Federal para a contratação de empresas que trabalhassem com as famílias que iriam ocupar os imóveis nos empreendimentos. Esse trabalho, que teve seu início 6 meses antes das famílias assumirem seus contratos e que perduraram até 6 meses após a ocupação. Este trabalho era para que as famílias tivessem noções básicas de convivência e que pudessem organizar o condomínio, elegendo o seu síndico, subsíndico e o conselho fiscal. Tiveram orientações para que se formalizassem a documentação com registro em cartório, abertura de conta bancária, tudo mais que fosse necessário para o bom andamento do condomínio. As orientações eram pautadas em como se administra um condomínio e suas obrigações. Para um condomínio fechado, a lei é muito clara quanto suas obrigações e deveres, principalmente os responsáveis, prezando pela transparência e legalidade no que tange à administração financeira. Ficou muito esclarecido da necessidade de cada condomínio contribuíssem com um valor determinado em assembleia para que pudesse cobrir com as despesas do mesmo. Quando do encerramento deste treinamento, acredita-se que os condomínios têm a clareza de seu dever de se manterem adimplentes. Rosa de Fátima Rangel França, presidente da Fundação Prolar. Por esse motivo, nós somos favoráveis ao veto do nosso senhor prefeito Isaías Santana. Nós somos favoráveis ao parecer jurídico desta casa, ao parecer jurídico do Executivo, e por esse motivo eu determino o meu voto favorável ao veto. O projeto do veto continua em discussão. Bom dia aos demais vereadores, aos que nos acompanham aqui na galeria e também aos internautas que têm acompanhado a sessão de Câmara, para que a gente pudesse vir aqui e discutir sobre esse veto que está aqui para nós apreciarmos. O veto, para você que está em casa, foi uma objeção que o prefeito colocou sobre um projeto aprovado aqui na Câmara Municipal. E esse projeto, ele visava o quê? Autorizar a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Fundação Prolar, a proceder melhorias nos condomínios do Minha Casa Minha Vida na nossa cidade. Ou seja, aqueles condomínios de baixa renda. Eu discordo parcialmente das razões que o prefeito justificou para vetar. Que há aqui um vício formal, ou seja, um vício de que não era a Câmara que poderia ter feito essa legislação, eu, como advogado, não posso discordar que há, porque todo projeto que há a criação de alguma despesa, ele precisa ser proposto pelo Poder Executivo, porque senão ficaria um desequilíbrio entre os poderes. Nós aprovaríamos projetos aqui e depois o prefeito pagaria a conta. E é o prefeito que faz a gestão do orçamento. Por esse prisma, por esse ângulo, a gente apoia, e eu concordo
com o parecer que chegou até a casa. Agora, eu não consigo conceber a ideia de que a gente, no mérito do projeto, aliás, quero aqui destacar, essa iniciativa foi da ex-vereadora Rose Gaspar, que trouxe esse projeto até o plenário. No mérito não há como concordar. Há uma por quê? Nós temos esses condomínios que foram criados pelo programa Minha Casa Minha Vida, de pessoas extremamente de baixa renda, nessa faixa 1, que são pessoas que recebem como renda de até R$ 1.600, de até, porque tem pessoas lá que nem renda possuem. Eu lhes pergunto, será que as mães de família, será que os pais de família que moram nesses condomínios não fazem a opção todo mês ou de comprar comida para sua casa ou de pagar uma mensalidade do condomínio? Eu creio que qualquer pai que esteja aqui, que qualquer mãe que esteja aqui, faria a opção de colocar comida dentro das suas casas. E essa realidade, vereador Rodrigo Salomão, eu pude presenciar muito, porque andei nesses condomínios, conversei com muitas pessoas, e a situação econômica é realmente uma dificuldade. Na mensagem que foi lida aqui pelo prefeito, pelo líder do prefeito, e eu li atentamente esse projeto antes de vir aqui na tribuna para sustentar a defesa desse mérito, o prefeito, discordando aqui da presidente da Fundação Prolar, ele, no caso, se contradizendo, informar que o prefeito, junto com o presidente da Fundação Prolar, já discutem um projeto de lei para regulamentar a prestação de serviço de manutenção de vias. Então, dentro do Poder Executivo aí, houve uma contradição. Eu acho que nós, enquanto vereadores e vereadoras, precisamos sanar essa contradição, porque o governo precisa resolver se entra nesses condomínios ou se não entra, porque a conta depois vai sair mais cara. Tem alguns condomínios que têm dificuldade de fazer a manutenção. A manutenção, ela é cara. A prestação de serviços, ela é cara no nosso país. A gente sabe como bem funciona. Nós não podemos fazer aqui como Pilatos, né? Lavar as mãos para esses condomínios. Não vejo isso. Eu acho que é um problema que nós temos na cidade e é um problema que nós, vereadores, temos que buscar soluções para ajudar a implementar. Eu fiquei muito feliz quando o prefeito disse que ia mandar esse projeto para casa para poder regulamentar, porque se essa iniciativa, vereador Arbo, partisse do prefeito, esse projeto estava de acordo com a Constituição, de acordo com a lei orgânica do nosso município. Eu quero até depois oficiar o prefeito, para que ele possa, o mais breve possível, conforme ele se comprometeu aqui na mensagem ao veto, de mandar esse projeto para casa, para que a prefeitura possa fazer essa manutenção. Agora, não é manutenção diária, não está se pedindo aqui que a prefeitura mantenha agentes lá dentro dos condomínios, mas que às vezes, num decorrer de tempo, num prazo razoável, a prefeitura, por exemplo, faça um mutirão de limpeza. E eu sempre defendi na Fundação Prolar que esse mutirão seja feito com os próprios moradores, para que essa parceria também crie a consciência dos moradores de que a área do condomínio é uma área comum, ela pertence a todos. Essa parceria é importante para esses condomínios. É verdade que nós, nos últimos anos, entregamos mais de 1.245 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Muitos beneficiados lá do Lagoa Azul, que o Valmir conhece bem, né? Muitas pessoas que viviam em condições desumanas. E aqui eu cito o bairro do Poço, que qualquer chuva fazia com que a água adentrasse a casa dessas pessoas. Eles foram levados a um outro patamar de dignidade, uma moradia mais digna. Mas para que a gente conserve essa dignidade, o poder público tem que ser parceiro, o poder público tem que estar presente nesses condomínios, para que a gente aos poucos vá criando essa consciência de condomínio e quem sabe lá na frente essas comunidades, por suas próprias forças, por seus próprios recursos, possam continuar a gerir o condomínio sem a necessidade de ter a ajuda do poder público. Eu quero aqui também fazer, é verdade, o programa Minha Casa Minha Vida foi um programa que nunca existiu no nosso país, de moradia, que contribuiu muito para a redução do déficit de moradia, mas é importante que os próximos condomínios
que nós formos aprovar na nossa cidade, que ele também seja integrado a outras políticas públicas. Porque quando há o deslocamento de um número grande de pessoas para um determinado bairro, há o reflexo na UBS, há o reflexo no transporte público, há o reflexo nas áreas de lazer. Então nós precisamos que os novos condomínios também estejam situados em áreas em que a gente possa, além de dar esse direito tão importante, tão consagrado na nossa Constituição, que é o direito à moradia, mas dar também a assistência à saúde adequada, a educação adequada, para que a gente vá construindo uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, uma sociedade onde as pessoas possam ter o direito a esse direito constitucional, que é a moradia, tão importante para toda a nossa nação, principalmente para o nosso município. É o que penso sobre o veto do prefeito e aguardo ansiosamente que, como ele se comprometeu aqui, de enviar esse projeto para casa, para que nós, vereadores, possamos apreciá-los e certamente aprovar, para que a gente ajude a resolver essa questão. É o que penso. O veto continua em discussão. Bom dia, senhora presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente aqui na galeria. A gente está feliz porque hoje tem bastante gente aqui na galeria, né? Sejam bem-vindos. Tá? Gente, o que acontece é o seguinte, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui com relação a esse projeto. Nós sabemos que o programa do governo anterior, ele promovia o quê? Promovia o acesso às pessoas a terem as suas casas, né? Pessoas de baixa renda, que têm uma renda mensal de até R$ 1.600, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Mas a gente sabe também que o quê? Que o governo anterior, infelizmente, vendeu sonhos para as famílias. E eu pontuei isso aqui no mandato passado. Por quê? Porque as famílias iam fazer cadastro para o programa Minha Casa Minha Vida, muitas famílias, milhares de famílias fazendo o cadastro, e a gente sabe que as unidades entregues não chegaram nem, eu diria, no chulé dos cadastros, porque era muito cadastro, e as pessoas ficavam nos ligando para que a gente pudesse ver como que estava o pé da situação das entregas dessas casas populares. E também pontuar o quê? Que nessa venda de sonho, muitas pessoas saíram das suas propriedades, aonde elas criavam, tinha ali a sua criação, tinha o seu cachorrinho, enfim, tinha uma vida um pouco mais espaçosa, tinha um quintal, e aí colocaram as pessoas cercadas em 4 paredes, porque a gente sabe que o programa Minha Casa Minha Vida, principalmente aqui em Jacareí, é uma acomodação muito restrita, muito pequena. Então, quando receberam essas casas, ficaram felizes, né, ficaram animados, só que o tempo passou. O tempo passou e agora a gente percebe o quê? Que essas famílias estão enfrentando dificuldade, muita dificuldade. Por quê? Primeiro, porque tinham um sonho de ter uma casa própria, só que tiveram a casa própria, uma casa muito reduzida, tá? E aí tiveram a dificuldade de adaptação dentro desses apartamentos. E aí também, se não bastasse, o quê? Começou o enrolation. Por quê? Nós sabemos que hoje tem esgoto céu aberto nesses condomínios, tá? Nós sabemos que falta muita manutenção, muitas paredes estão trincadas, falta iluminação, falta o quê? Amor e zelo pelos governantes. É fato. Agora, o que me chama a atenção é o quê? Que, com relação a esse programa, a esse projeto que contemplaria o programa Minha Casa Minha Vida, não são condomínios populares. Aliás, não são condomínios particulares, são condomínios populares que iriam ser contemplados dentro desse projeto. E, na ocasião, eu votei favorável a esse projeto da vereadora Rose Gaspar.
Eu votei favorável a esse projeto. Por quê? Porque a gente sabe que esta casa aqui, muitas das vezes, tem a obrigação de fazer a provocação e discutir coisas pertinentes, que no caso, essa aqui é uma situação muito pertinente, que nós estamos falando do quê? De famílias. Famílias que muitas das vezes estão hoje endividadas, famílias que muitas das vezes hoje não têm condição nenhuma de estar arcando com a manutenção dos seus condomínios, famílias que ficam entre um tiroteio da Caixa Econômica Federal, a construtora e a prefeitura, e não sabe para quem pedir socorro, porque não tem manutenção nesses condomínios. Então é muito complicado. É lógico que, como o vereador Arildo Batista, estava conversando com ele aqui, e ele falou, nós temos que manter a coerência. Temos que manter a coerência. E eu até acho bacana a fala dele. Conversei com o vereador Valmir também do Parque Meia Lua, né, que o vereador Valmir do Parque Meia Lua é um vereador também como eu, que foi várias vezes na legislação passada, nesses condomínios, reclamou, foi favorável à população. Agora a gente fica aqui entre a cruz e a espada. Por quê? Porque nós não temos autonomia para legislar a favor desta lei, tá? Porque se nós votarmos favorável, nós estamos aqui, segundo a análise do jurídico, nós estamos aprovando um projeto inconstitucional. Então, como resolver essa situação? Eu fico feliz aqui também, aonde, quando o nosso prefeito, ele se comprometeu a mandar para esta casa um projeto de lei que favoreça essas famílias. Essas famílias não aguentam mais sofrer, gente. Primeiro que quando vai na rede pública de saúde, não tem atendimento, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem consulta. E aí, quando vai para a sua casa, chega lá, está com as paredes infiltradas, está faltando energia, não tem segurança, não tem manutenção. Então nós precisamos arrumar uma forma de favorecer essa população. Por quê? Porque quando nós saímos na rua para pedir voto, nós saímos na rua para fazer campanha, essas famílias nos apoiam. Elas nos apoiam de que forma? Acreditando que nós, vereadores, e o prefeito, irá pelo menos o quê? Sanar essas situações básicas. Então é essa a minha pontuação que fica aqui com relação a esse projeto. Uma coisa também que eu tenho visto é o quê? A questão, por exemplo, que a gente sabe que o acúmulo ali, por exemplo, de lixo é grande, tá? Nós sabemos, por exemplo, que a proliferação do tráfico, né? do tráfico de drogas também é grande. Então, como nós vamos resolver essa situação? Precisamos sim abrir discussão. E eu fico feliz e espero que o nosso prefeito envie aqui para esta casa uma solução para que a gente possa contemplar essas famílias que tanto sofrem, gente, tanto sofrem, precisam ser assistidas. Quero aqui também dizer, o vereador Abner quer pedir uma parte, é isso, vereador? Quer falar? Não? Quer comentar alguma coisa? Tá. E aí o vereador Abner, como líder do governo, já aqui também anunciou que o prefeito vai fazer um projeto. Então, nessa linha, é por isso que, com certeza, nós vamos ser favoráveis ao veto do prefeito, na esperança que ele vá mandar aqui, com urgência para essa casa, um projeto para favorecer essas famílias. O veto continua em discussão. Dizer um bom dia a todos, pessoal da galeria. Graças a Deus que está aumentando o povo da galeria, porque ficar sozinho é ruim. Nem em casa dá para ficar sozinho, né? Sozinho fica triste. Então, vocês estão de parabéns de estar aqui nessa sessão de Câmara. Eu quero falar sobre o projeto e também quero falar sobre o povo carente dessa nossa cidade de Jacareí. Essa semana,
eu recebi, me ligaram para mim lá do Santa Isaura também, vieram aqui, sobre uma lagoa que existe ali, diz que era uma quadra, mas hoje diz que dizem que ali é um reservatório de água. Não acredito que a Caixa Econômica fez isso, mas tiramos foto e mandei lá tirar foto, que não deu tempo de ir essa semana, e lá no condomínio da Zelocária. Eles ligaram para mim que não aguenta mais o matagal que está lá. Só que eu expliquei para a mulher lá, para a munícipe, que desde outubro, quando perderam a eleição, não fizeram nada. Não fizeram nada. Não fizeram em condomínio nunca não podia entrar, e também não fizeram nos bairros, porque está devendo quase 100 milhões. As máquinas ficaram tudo quebradas, inclusive do Parque Manu ficou quebrada, mas esse é um detalhe que cabe aqui nos condomínios. Condomínio é muito fácil. Para a gente entrar no condomínio, tem que bater palma, perguntar quem é a gente para entrar no condomínio. Mas na hora de a gente ir lá, conforme do Baranal, Barra do Poço, enfrentar a polícia, enfrentar reintegração de posse, aí o vereador pode ir. Aí pode contar com os vereadores. Mas a hora que estão na casinha deles, não pode ir. A quem que é você? Fica aí, falta só pegar a RG. Então, um negócio estranho estar de condomínio. Mas concordo, o que a Rose fez aqui, pedir, todos os vereadores teriam ido fazer o projeto. Só que eu não estou concordando, é que eu vou para 3 mandatos aqui agora, executivo, o Arildo sabe disso, que é o presidente, nunca o vereador pode fazer lei que a prefeitura ela tem que disponibilizar a verba para aquilo lá. O vereador só pode fazer um projeto, coisa que não tem verba da prefeitura. Porque se isso eu falo porque não passou um meu. Não passou, tudo é inconstitucional. Agora, também vamos seguir a lei passada, gente. Não é você chegar para aquele prefeito que passou por aqui, que era o Marco Aurélio Hamilton, não seguiu, o outro vai ter que fazer. Não, a lei é lei. Então, só que também, eu quero dizer aos condomínios, que eu tenho muito contato com o pessoal de condomínio, quero dizer que o Isaías, na reunião o Isaías vai mandar um projeto para cá, ou ele não precisa nem mandar o projeto, ir lá limpar os condomínios, para os vereadores ir lá fiscalizar. Ir lá no condomínio e falar, está limpo. Não precisa nem o projeto, mas tem que dar, porque o capizá está muito alto nos condomínios. E aí, esse negócio de rachadura nos prédios já não é o prefeito. Isso aí é a Caixa Econômica. Quem fez o serviço mal feito tem que ir lá e reformar os prédios da Caixa Econômica, conforme o Santa Isaura. Já apareceu na Band Vale, já apareceu na Vanguarda, já várias imprensas, nós já fomos lá os vereadores passados, já mostramos a rachadura. Aí já não é o prefeito que vai fazer. A Caixa Econômica que fez, a firma que fez, ela que tem que ir lá fazer o reparo daquele lá, dos rachaduras que tem lá no Santa Isaura e todo o condomínio. E no Brasil inteiro, parece, quando o cara entra numa casa, ela já está rachada. Tudo por causa de falta de fiscalização. Então, vamos voltar aqui, um passado, do Jardim Conquista. Jardim Conquista foi feito pela Caixa Econômica, na época do prefeito Marco Aurélio. Eu não era vereador, era ex-vereador. Fizeram, decoraram as casas na sexta-feira, e quando na outra sexta-feira a casa caiu. Nossa, mas casa caiu na outra sexta-feira, nem barraco cai, mas caiu. No passado, aqui, a gente sofreu muito com esse pessoal de casa popular baixa renda. Nós fizemos número de pedido de auxílio aluguel, que o cara não tem aonde ir. E eu tenho uma história muito grande na cidade de Jacareí. Tem um vereador que estava aqui, mas perdeu a eleição. História muito grande. Lagoa Azul.
foi na época do Dr. Telmo de Almeida Cruz. Tivemos que entrar numa área verde, lá do Parque Minha Lua, para depois o Dr. Telmo de Almeida Cruz levar para a Lagoa Azul. É uma história minha e do povo da Lagoa Azul, do Parque Minha Lua. Voltamos à história lá do Jardim Conquista. Tivemos que entrar de novo, porque ninguém faz casa popular. A hora que sobe no palanque para pedir voto, saúde, educação e moradia. Só que a moradia esquece. Aí o povo tem que fazer o seguinte: invadir terreno para ter casa popular. Mas por que na hora de votar não fala lá então? Na hora de pedir voto. Isso aí é passado há muito tempo. É de governador, de presidente, de prefeito. E o vereador não fala porque o vereador, não sei até por que ele não fala, porque ele não tem o poder de chegar lá e dizer: olha, se eu for eleito, eu vou fazer tantas casas. Não entendo direito. Isso aí é quem vai pedir voto, prefeito. E o Jardim Conquista ficaram 7 meses embaixo dos barracos para conseguir aquelas casas populares. Aí foi implantado na época do Marco Aurélio, que era o prefeito. A Plolar foi lá, fez as casas, ela foi negociado, entregaram as casas na sexta, na outra sexta a casa caiu. A casa caiu. Mas eles estão pagando pouco, está agradecendo o passado, e espero que esse tarde de capim, que eu acho que é só o capim, porque o SAI e a Bandeirante ainda lá dentro. O prefeito manda o projeto ou manda limpar e nós vamos fiscalizar. Porque nós, vereador, nós temos que fiscalizar. A prefeito, seja o que for, temos que fiscalizar. Então, a minha contribuição está aqui e o pessoal do condomínio pode contar comigo. O meu voto é favorável ao projeto. O veto continua em discussão. Senhorita presidente, vereadores, internautas. Um instante, vereador. Eu só peço ao povo presente que não atrapalhe a fala do vereador, que é de direito ele falar. Ok, gente? Muito obrigado pela compreensão. Boa tarde, bom dia a todos presentes. Vamos falar um pouquinho desse veto aqui. Nós que estávamos nessa casa o ano passado, sabemos a dificuldade que passamos com esses moradores desses condomínios de baixa renda. Santa Isaura, Santa Inês, Santa Terezinha, CDHU do Bandeira Branca, CDHU do Campo Grande. E a gente falar que quer ajudar os condomínios é fácil. Falar é tão fácil, até papagaio fala. Nós precisamos agir, precisamos trabalhar, precisamos fazer o que é possível por eles. Como o Valmir falou, pedir voto, todo mundo vai lá. Mas a gente está vendo a dificuldade que está tendo nesses condomínios. Não estão tendo dinheiro nem para pagar o condomínio. Não estão tendo dinheiro para pagar nem o aluguel, que é R$150. Tem gente passando fome. Se a gente fizer a listagem no CRAS desses bairros que ficam esses condomínios de baixa renda, vai ver que o CRAS, a grande maioria é daquela região. Não é isso, Luiz Flávio? Estão lá pedindo cesta básica, estão lá pedindo ajuda, estão lá pedindo coisas para a família, porque a família não vai deixar de pôr comida dentro de casa para pagar o aluguel. Então a gente está com muita dificuldade. Eu mesmo devo ter, brincando aqui, uns 20 casos de pessoas do condomínio de baixa renda. Nós sabemos a dificuldade que é. Sabemos, dou parabéns pelo mérito do projeto da Rose. É um projeto, sim, que eu fiquei contente quando eu vi que o prefeito falou que vai mandar esse projeto para a gente.
mas que Ele mande com urgência. Porque nós que estamos andando na cidade aí, temos ido nesse condomínio, sabemos a dificuldade que é, como que está abandonado, como que o mato está crescendo, como que está horrível. Paulinho, você que sempre acompanhou o pessoal do CDHU, você sabe lá do Campo Grande, a situação que eles estão passando, não é verdade? A situação está horrível. Eu estou dando exemplo do CDHU do Campo Grande, mas nós temos lá o Bandeira Branca, o Santa Isaura, principalmente, aquele vazamento enorme de água lá. O que nós não podemos, pessoal, é falar mentira para a população. Nós sabemos que a prefeitura hoje não pode entrar no condomínio. Sabemos sim. Mas esse projeto veio para quê? Para a gente tentar mudar. Para poder tentar fazer o quê? Que a prefeitura ajude essa população carente. Essa população que tanto precisa de ajuda. O que nós não podemos é mentir para a população. Eu falo isso por quê? Porque no ano passado, no ano retrasado, teve vereador que subiu nessa tribuna aqui. Subiu na tribuna para quê? Para falar, poxa, não estou defendendo a prefeitura não, mas a prefeitura não faz nada, não entra lá para limpar. A prefeitura hoje vai lá, está quebrado o esgoto, ela não arruma. O vereador subiu aqui para falar e hoje o vereador está defendendo. Concorda, a prefeitura não pode entrar. Só que o vereador não pode mentir para a população. Mentir para ganhar voto. Não pode. Nós temos que trabalhar para a população. Quem estava nessa casa na legislatura passada sabe do que eu estou falando. Nós temos sim que trabalhar com clareza, com honestidade, falar a verdade para a população. Olha, a prefeitura não pode entrar lá. Tá? Então, nós vamos tentar conversar com o prefeito para ver o que pode ser feito para te ajudar. É dessa forma que temos que fazer. Então, não podemos enganar a população, ir lá e explicar para ele, pessoal, o prefeito vai mandar um projeto para a gente, aonde possa, sim, a prefeitura entrar para fazer a manutenção. Tá certo? É isso que temos que fazer, falar a verdade, conversar com o povo. Não podemos subir aqui à tribuna e falar para o povo não entender, para o povo achar que a prefeitura que é errada. Tá? Não é esse prefeito que está aqui, não é o prefeito que passou. Isso é uma lei que nós temos. E se Deus quiser, essa lei vai ser mudada logo, logo. Como o prefeito está dizendo aqui para nós no projeto, na justificativa do projeto, que ele vai mandar esse projeto para a gente, para auxiliar essas comunidades carentes. Então, a gente sabe que vai ser vetado esse projeto, mas eu quero dar os parabéns pelo mérito do projeto. Porque nós que acompanhamos a população, nós que acompanhamos esse pessoal de baixa renda, sabemos a dificuldade que é. Tá? Os vereadores novos que chegaram, que estão acompanhando aí, vão entender melhor futuramente. Porque vocês podem ter certeza que essa população de baixa renda, que são moradores do condomínio, do CDHU, do Minha Casa Minha Vida, eles vão te procurar, vão pedir auxílio, vão pedir ajuda. E nós estamos aqui para atendê-los sim. Pedimos voto para eles? Pedimos. Estamos aqui para representá-los. Tá? Essa é a minha colaboração aqui. Boa tarde, bom dia a todos. O veto continua em discussão. Bom dia a todos, senhor presidente, Valmir, bom dia a todos aqui os presentes, vereadores. Eu confesso que, assim, fiquei muito feliz só pelo começo da discussão desse projeto, porque eu acho que a mudança do governo fez bem para alguns vereadores aí que mudaram de lado e entenderam como que funciona quando a gente é governo, né? E passaram a compreender que a gente precisa discutir as leis com seriedade e não com demagogia, né? Querendo vender a ideia de uma coisa que não existe,
simplesmente para agradar aos ouvidos da população. Paulinho colocou isso muito bem. Eu fico feliz, porque se é um aprendizado e é para o bem da sociedade, a gente tem que bater palma. Eu, como o Fernando muito bem colocou aqui, manterei a minha coerência, e o veto do prefeito está correto, e o prefeito está respeitando e dizendo justamente aqui por que ele não pode aprovar um projeto desse. E nós tínhamos, que estivemos na gestão passada, já sabíamos que esse projeto seria vetado, mas os 13 vereadores dessa casa votaram a favor, justamente porque o mérito desse projeto, ele vem justamente para solucionar um problema que me parece aqui, Abner, como você colocou, que o prefeito sensibilizado vai tomar as providências. Porque era um problema que para nós não tinha muita solução. Porque nós sabíamos que essa necessidade, ela é latente, ela existe, porém nós sabíamos que a lei também impedia o executivo de atuar. Nós tínhamos que fazer o discurso logicamente legal, ainda que nós percebêssemos a dificuldade, a necessidade da população. Então eu acho que só colocamos esse projeto, ele estava inclusive arquivado, veio para essa casa e ele fez com que suscitasse justamente essa questão que é o problema dos condomínios de pessoas de baixa renda, que são os casos aí do Minha Casa Minha Vida e também dos 2 CDHUs que a gente tem aqui, que é o do Bandeira Branca e do Campo Grande. Eu acho que talvez agora a gente possa achar uma saída que possa minimizar o problema, o sofrimento dessas pessoas. Mas a gente também não pode tirar o mérito aqui de algumas questões. Jacareí foi a cidade que mais capitalizou com essa questão do Minha Casa Minha Vida. Foi a cidade do Vale do Paraíba que mais construiu unidades. Foram mais de 1.200 unidades do Minha Casa Minha Vida. Claro que é um número estritamente baixo diante da demanda que nós temos na cidade, mas já é um começo. E se cada gestão que passar por aqui aderir um pouco mais a essa questão, eu acho que com o tempo a gente vai vencer esse desafio. Nós sabemos que a nossa cidade tem uma topografia muito ruim, nós somos cercados de um lado pelo rio, do outro pelo morro, e quando a gente vai procurar terreno nessa cidade, ou são terrenos de alto custo, ou são os terrenos que ficam afastados da cidade, que quase que inviabilizam a construção dessas casas para a sociedade de baixa renda. Eu quero também dizer que a ideia, quando nós construímos as casas para o pessoal de baixa renda, é justamente preencher uma lacuna que por muito tempo foi deixada de lado. Tendo em vista que os governos não se preocupavam muito com essa questão, porque ela é muito onerosa. Construir casa, construir residência para as pessoas de baixa renda é muito difícil. E, infelizmente, esse encargo fica justamente na mão de quem? Do prefeito, do município, que é a entidade federada que menos tem recurso. E mesmo quando o governo federal ou o governo estadual, ele participa, fica essa questão que aconteceu no Minha Casa Minha Vida. Eu digo que o Minha Casa Minha Vida, ele é o contrário, Ele foi um filho que nasceu bonito, começou a ficar feio. E agora a gente precisa fazer aí uma plástica nele para poder melhorar. Porque a ideia, quando foi concebida, eu me lembro, todo mundo batia palma, porque era uma saída interessante. O município tinha um custo relativamente muito pequeno, que era justamente o quê? Contratar a empresa, achar a área e dar acesso. E o resto era financiado pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal. Mas aí o que acontece? Depois que você coloca as pessoas de lá, como nós tiramos pessoas lá da região do Bananal, pessoal lá do Lagoa Azul, lá de São Silvestre, essas pessoas tinham um padrão de vida e passam a ter um outro padrão de vida que elas não estavam acostumadas. Imagina para um cidadão que comprava lá seu botijãozinho de gás que durava 3 meses, tinha lá 4, 5 bicos de luz apenas, a água muitas vezes era tirada no poço, aí o cara vai para um condomínio, vai pagar uma prestação, que era o mínimo na época 50, deve estar na casa aí dos 60, 70 reais, mas o condomínio mais de 100 reais. Aí o cara fala, meu Deus, eu não vou poder ficar aqui, porque antes eu gastava 50, agora eu vou ter que gastar 200, e não vai ter condição. E aí começam a surgir os problemas, porque a prefeitura não pode entrar lá por ser um condomínio,
E o cidadão, o que ele faz? Infelizmente, ele acaba muitas vezes regressando para a sua origem. Ou seja, aquilo que era para ser bom acaba sendo um problema. Mas, enfim, essa casa teve maturidade no ano passado. Eu quero tirar o chapéu aqui para os vereadores que estavam na outra. Nós, mesmo sabendo que esse projeto era inconstitucional, nós votamos favorável justamente para provocar a municipalidade para que a gente pudesse encontrar uma saída. Logicamente que eu serei a favor do veto do prefeito, tendo em conta que eu manterei minha coerência sempre que houver esses vícios de iniciativa ou outros tipos de equívocos, nós temos que ser coerentes enquanto vereadores e não usar aqui essa tribuna para fazer média com a população. Muitas vezes a população até vai ficar brava com a gente, porque a gente vai ter que votar contra, de uma forma ou outra, mas não porque a gente é contra a população, porque a gente sabe que é um projeto que muitas vezes não vai passar. Mas eu fico feliz também, quero aqui parabenizar o prefeito Isaías, por ter colocado aqui na sua mensagem desse projeto, que ele tomará as providências e poderá contar com essa casa, tá certo? Muito obrigado a todos. O veto continua em discussão. Bom dia, senhora presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Bom dia, os ouvintes da TV Câmara, os internautas. Bom dia ao público que está nos assistindo. Eu fico contente em saber que o prefeito fez o veto desse projeto, porque eu acho que é uma discussão mais ampla que nós temos que fazer. E, realmente, o que se acontece aqui em Jacareí em relação aos condomínios, não é só em Jacareí, infelizmente, em outros lugares também acontece. E nós temos certeza de que são os pessoal mais afetado por esse problema, é o pessoal de baixa renda, é aqueles que muitas vezes não têm condições de pagar um aluguel, é aqueles que muitas vezes participam de algumas ocupações, como está fazendo os moradores no Lagoa Azul, que está numa ocupação ali, por falta de moradia, porque muitas vezes não tem até o que comer. E esse é um problema que nós temos que discutir sim, porque é importante na vida das pessoas. Hoje aqui, o nosso amigo aqui disse bem, o Paulinho do Esporte, aqui no Campo Grande, CDHU do Campo Grande, do Bandeira Branca, o bairro da Araucária, enfim, todas essas pessoas estão sofrendo porque o mato está alto, e infelizmente essas pessoas talvez não tenham condições nenhuma de estar pagando um condomínio, mas também uma responsabilidade do poder público está vendo isso, porque infelizmente o ramo imobiliário, eles querem construir de qualquer jeito, e a responsabilidade nós temos que cobrar também da Caixa Econômica, da administração, quando faz a contratação dessas empreiteiras que muitas vezes não têm responsabilidade com as pessoas, porque nessas casas quem vão morar ali são famílias, que é um sonho, e muitas vezes fazem essas casas sem nenhum compromisso. E aqui disse o vereador Valmir, numa gestão passada, acabou de mudar a família, em seguida a casa já caiu, e é o que nós estamos vendo no dia a dia, em cada condomínio desse, constrói-se, e uma semana depois já está trincando com rachadura. Infelizmente, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa importante para a população de baixa renda, mas também tinha que ser levado com seriedade, porque, infelizmente, muitos que acreditou nesse programa, infelizmente, hoje está sofrendo muito, talvez não tenha nem como pagar, e a dificuldade que é de ir na Caixa Econômica para dizer a minha casa está rachada, minha casa está com problema, e aí você é esbarrado na questão da burocracia, e tem pessoas que já têm 2, 3 anos aí, não conseguem sequer discutir na Caixa Econômica, porque muitas vezes não é ouvido. E aí eu acho que é importante, sim, o veto do prefeito para que nós possamos implementar e colocar mais um pouco de pimenta nesse projeto, para estar atendendo essas pessoas, que são pessoas carentes, são pessoas que sofrem no dia a dia. E nós temos aí vários bairros hoje que ainda falta legalização e tudo mais, e muitas vezes para o ramo imobiliário é fácil. Aqui, vizinho nosso aqui no Veranejal, está se fazendo um condomínio
a qual quase não tinha nem casa construída ainda, o SAI foi lá e colocou uma caixa d'água. E vizinho no Veraneio Irajá, o SAI diz que não tem condições de levar água para aqueles moradores, porque são famílias carentes, são pessoas que estão precisando da água, e muitas das vezes tem que fazer um poço, e não tem ninguém que vai lá fiscalizar esse poço, muitas vezes está tomando água contaminada. Então, por que nesse condomínio de luxo, lá já tem uma caixa d'água do SAI, e no Veraneio Irajá, naquela redondeza ali, há muitos e muitos anos, os moradores lutam para ter direito à água, para estar pagando, e até agora ainda, esses familiares que estão lá ainda não têm sua água. Então é isso que nós temos que discutir sim, para fazer as leis que realmente interessam à população de baixa renda, a essas pessoas que precisam de moradia, porque hoje as pessoas fazem ocupação não é porque quer, é porque o déficit habitacional ainda é muito grande. Aqui se entregou várias casas, mas ainda é muito grande, e nós temos certeza que nós, vereadores nessa casa, temos que cobrar do Executivo, porque aqui tem um número grande de pessoas que ainda não têm aonde morar. Então eu fico muito contente, voto também aqui a favorável ao veto do prefeito, para que nós possamos assim dar a nossa contribuição para melhorar a vida dessas famílias que estão nessa situação com os mato alto e trabalhar junto para fazer para essas pessoas ter uma qualidade de vida melhor. O veto continua em discussão. Por gentileza, senhor Valmir. Bom dia. Bom dia, mesa diretora. Bom dia aos nobres vereadores, aos públicos presentes. Eu não poderia deixar de falar desse assunto, que é o assunto por qual eu sou vereadora. Há mais de 30 anos acompanho a labuta de comunidade carente. E, então, a gente acompanha a discussão do plano diretor. Acompanhei, na época que eu estava funcionária da Fundação Prolar, a discussão do plano habitacional municipal em 2008, e às vezes ele é usado para buscar verba, mas ele não é usado nos seus objetivos e nas suas metas. Indiscutivelmente, hoje a gente está cuidando de um programa que é necessário, a gente sabe disso, para a cidade de Jacareí, que é a questão do Programa de Interesse Social de Moradia na cidade. Mas a gente sabe que o que começa errado, pau que nasce torto, vai morrer torto. E a verdade foi isso que aconteceu quando se iniciou a projeção do projeto Minha Casa Minha Vida na cidade. Construiu-se o projeto no Santo Antônio de Boa Vista, onde todo mundo já sabia que não tinha equipamento público de saúde, de educação, o suficiente para levar uma população maior do que existia no referido bairro. E também uma coisa que não teve com as comunidades é projeto de ressocialização. Teve uma coisa feita de qualquer maneira, mas não foi com seriedade. Agora, o erro foi de quem? Lógico, do Executivo. Porque a gente tem um plano diretor, a gente tem uma Secretaria de Planejamento que apela a planejar cada bairro, cada equipamento público que vai para uma localidade, ela tem que ser estudada primeiro, antes da sua implementação, antes do seu projeto ser apresentado para o governo federal. Porque, sem dúvida nenhuma, projetos nesse valor, como mais de 1.000 casas, construção enormes na cidade, de mobilidade e outras coisas, tem que vir do governo federal mesmo, a verba, porque nós sabemos que o do município é para pagar o incêndio que existe. Isso é fato. Então, por isso que eu acho que é mais um motivo de se pensar do papel do gestor público aí, que nessa questão não foi feito. Agora, eu sou favorável ao veto porque, primeiro, o constitucionamento não está legal. Isso aí é óbvio que teria que ser uma propositura do Executivo, porque vai sair verba para isso. Mas eu tenho certeza que, pela resposta e a devolutiva do projeto para essa casa, solicitando o veto total, é bem clara a sensibilidade desse governo de organizar uma saída para esses condomínios. E eu acho que eu tenho conversado muito com a presidente da Prolar, ela tem muita experiência em comunidade,
e ela tem muita experiência no diálogo com a comunidade. Então, você vai ter o que você conquistar. Eu sou muito favorável que tenha projetos que ensinem as pessoas a cuidar do ambiente que mora. Isso não vale só para condomínio, eu também levo para as praças do bairro, eu também levo isso para a nossa rua, primeiro cuidar da minha calçada, da minha rua. Então, esse é um compromisso de habitabilidade que todo cidadão tem que ter, essa consciência de colaborar para o ambiente que mora e que vive. Então, assim, eu tenho certeza que não faltará da Fátima, que é presidente hoje da Afrolar, esse diálogo e também construção de projeto para que as famílias que lá residem nesses condomínios, elas mesmas cuidam daquele ambiente. A limpeza, a varreção, lógico. Né? E agora, uma coisa também que falta é a fiscalização do poder público. Infelizmente, tem poucos profissionais, mas eu acho que, se fizer planejamento, dá conta da responsabilidade de fiscalizar. A maioria desses condomínios, né, da Araquaias, por exemplo, então, onde foi o pessoal do Bananal, que o Valmir, nós acompanhamos muito, né, Valmir? Acompanhamos muito. O dia da reintegração de posse foi muito sofrido para a gente, né? Tá lá junto com a família, pais querendo amarrar na cintura botijão de gás para não sair daquele local. Então, é um sofrimento, é um desespero muito grande. Então, só quem está junto com essas comunidades carentes que sabe o sacrifício que foi. Hoje, visitá-las na casinha ou no apartamento é até confortável, mas visitá-las da onde ela saiu é muito difícil. Né? Então, e assim, a gente que acompanhou desde o começo, lá o Santo Antônio Boa Vista, lá o Jardim Conquista, também a gente acompanhou a vivência de família inteira em um barraco de madeira, onde que chove dentro, não tem uma infraestrutura de nada. Então, hoje, indiscutivelmente, a questão de alvenaria, eles foram para um lugar melhor. Mas na questão de cidadania, de trabalho, do direito que ele tem enquanto cidadão, de usar um postinho médico, de usar uma escola, de trabalhar. Porque no começo foi tanta exigência quando eles foram para lá, porque no Bananal, por exemplo, a maioria das famílias, lá tinha 90 famílias, 70%, eles recolhiam material reciclável na rua. E quando foram lá para o apartamento, foram proibidos de levar o material de trabalho, que era o carrinho para recolher o material reciclável. Tem gente que trabalhava com carroça. Né? A maioria das mães era doméstica na região, foram para lá, as patroas não quiseram pagar a condução. Então, isso tudo não foi feito um estudo. Por isso que eu confio nesse governo que está entrando, que eles vão fazer as coisas com planejamento, com estudo e dar dignidade ao cidadão. E eu tenho certeza que nós, vereadores, também vamos cobrar do Executivo um projeto de ressocialização, de educação e também dar apoio para as síndicas desses condomínios, porque não é fácil. Não é fácil você querer ser síndica, assim como líder de associação de moradores. A gente sabe que não é fácil. Então, a gente tem que empoderar essas lideranças para que elas possam organizar um trabalho lá dentro. E fica também aqui para o Executivo que muitos desses projetos sobrou áreas que é do poder público. Então, se essas áreas estão nesse nível que nós estamos vendo aqui de matagal e um monte de coisa, então que entra na programação para que limpe esses quintais. Né? A gente sabe que é lá do Santo Antônio Boa Vista, onde existem as casinhas lá, a gente sabe que tem essa questão aí. Então, assim, é só falar para as comunidades. Ninguém está votando contra as comunidades. Nós estamos votando contra um serviço interno, mas no qual vai ter capacitação e presença dos vereadores, que a luta continua. O projeto continua em discussão. O veto. Senhorita presidente, senhores e senhoras vereadores, pessoal da galeria, os internautas, telespectadores, um bom dia. Eu também gostaria de deixar a minha contribuição aqui, falando um pouco sobre esse projeto, uma vez que eu moro ali cercado, né, ali no Jardim Paraíso, por esses condomínios, por exemplo, Santa Terezinha, Santa Isaura, o condomínio de casa lá no Araucária, ali no Santo Antônio da Boa Vista. E a gente percebe a situação que vive aquele pessoal, né? O pessoal, no geral, que mora dentro desses condomínios.
é uma condição de extrema pobreza, né? Então, o projeto, parabéns aqui para a Rose, que mandou esse projeto, é muito bom, é excelente o projeto. Que pena que ele não partiu do lugar certo, né? Porque teria que ser partido do lado do prefeito, né? E não desta casa. Mas é um projeto excelente, concordo com isso. E eu que vivo ali, eu vejo a situação até de abandono de muitos setores dentro desses condomínios. Mas queria dizer também que eu fiquei feliz quando li aqui um trecho mandado pelo prefeito, né, dentro da resposta que ele deu aqui do pedido para nós, que diz assim: o projeto de lei é uma iniciativa nobre e sensível, visando o bem-estar da população de baixa renda, sendo importante informar que o prefeito, junto com o presidente da Prolar, já discute um projeto de lei para regulamentar a prestação de serviços e manutenção de vias, redes de água e esgoto e galerias de água pluviais, recolhimento de lixo, limpeza e iluminação de áreas de uso comum dos condomínios e conjuntos habitacionais fechados destinados à população de baixa renda. Então, fica aqui. Eu espero aí, ansioso até que, por parte do prefeito, que mande esse projeto para nós, que, sem dúvida, vamos aprová-lo com muito prazer. E aí, população, conte com a gente. Eu vou ser obrigado a votar favorável ao veto, devido a ele ser inconstitucional. Ele não deveria ter partido daqui. E aí concordo com o parecer jurídico dessa casa. Mas fico aí à disposição da população, naquilo que nos precisar, vamos estar sempre juntos reivindicando essas coisas para o bem da população e assim melhorando a qualidade de vida das pessoas. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal na forma regimental. E só lembrando que esse projeto, como é veto, é a maioria absoluta, então o presidente, nesse caso, vota. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável ao veto. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável ao veto. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável ao veto. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, justificando o voto, como bem frisei, o mérito do projeto é bom, mas por se tratar de um vice-iniciativa, minha consciência não permite votar contra o veto. Mas eu queria que Vossa Excelência pudesse depois, pela experiência que a gente tem de executivo, para que essa discussão não se perca, oficiar o prefeito, para que ele possa enviar esse projeto para casa o mais rápido possível. Eu acho que os vereadores aqui, todos foram unânimes em defender o mérito desse projeto, para que não se perca a discussão e a gente consiga regulamentar as questões desses condomínios. Fica a sugestão. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando o meu voto, diante da palavra empenhada do Executivo de trazer para casa uma releitura e um olhar mais sensível a essa população, com o bendito que se faz necessário, meu voto é favorável ao veto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável ao veto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Não está presente. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável ao veto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável ao veto.
Senhor presidente, acho que poderíamos aguardar o vereador, se for chamar, Sim. até para que ele não seja Não, mas prejudicado. demos continuidade e vamos aguardá-lo. Isso, para que ele não seja Agora prejudicado. eu que vou votar. Depois ele vai votar. Isso. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Conforme foi combinado com o líder do prefeito, que vai mandar o projeto para essa casa, então eu voto favorável ao veto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Meu voto é favorável ao veto. Peraí, só. O veto foi aprovado por 13 votos favoráveis pelo veto total, conforme a solicitação do prefeito municipal Isaías de Santana.